Meu nome é Plínio Tomás, sou engenheiro civil, formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O meu objetivo é socializar o conhecimento. Hoje vamos apresentar o método Rusli, que é a equação revisada da fórmula universal de perdas do solo. Bom, agora vamos apresentar então o Rusli, essa equação revisada da fórmula universal de perda dos solos que eu já comentei. Esse método Rusli, ele é uma evolução do Huxley, a famosa equação antiga. Mas em 1997, o Renard e outras pessoas fizeram um método novo Rusli, que é o mais usado no mundo. Então, o método atual que se quer usar perda de solo é o Rusli. Esse Barros, esse grande escritor, ele falou que a erosão é um dos maiores problemas ambientais que nós temos, né, que causa o declínio das culturas, né, aumento do custo, o assoreamento dos rios, degradação da qualidade da água dos rios, etc. Então, a erosão é importantíssimo. Esse Rusli, ele foi feito para erosão laminar e não para linear, como as bossorocas e as ravinas. Só que o nome correto é lembrar sempre, bossorocas, não é bossorocas. O bossorocas vem da língua tupi-guarani. Não existe uma definição exata do que é ravina ou do que é bossoroca. Eu já procurei e não achei. E eu vi várias definições, uma diferente da outra. A que eu tenho usado é essa aqui. Até 60 centímetros de profundidade, eu chamo de ravina. Acima disso, eu chamo de bossoroca. A agricultura usa muito o Rusli, bastante. A agricultura usa muito. E eles têm uma coisa que nós não usamos na engenharia civil, é a tolerância da perda dos solos. Você tem a tolerância da perda dos solos, quer dizer, o solo, ele aguenta você perder o solo até um certo limite, onde não dá para plantar mais. Então, o nível de produtividade fica muito ruim. Então, existe um cálculo para a tolerância. Esse cálculo da tolerância existe 3 métodos que eu não vou explicar, que também não é a minha especialidade. O objetivo meu é a perda de solos que podem entrar em um reservatório e diminuindo a sua vida útil. Esse é meu objetivo. Meu objetivo é da engenharia civil, não é da agricultura, só para saber. Esse é o método Rusli, né? A equação do Rusli é essa aqui. A igual R, K, L, S, C, P. 1, 2, 3, 4, 5. Essas 5 variáveis que tem que saber. O A é a perda anual do solo, em tonelada por hectare por ano, devido ao escoamento superficial. Esse R, aqui, R, é o fator de erosividade, né, em milijoule por hectare, milímetros por hora, por ano. É muito complicado. Para submeter o R é muito complicado, eu já vi um monte de trabalhos, é bastante complicado. Esse K é o fator de erodibilidade, que varia de 0,03 a 0,79. Você pega por uma tabela também, é mais fácil. O LS é o fator de declividade, é o fator junto. Comprimento e declividade, L e slope, os dois juntos, né? Declividade e comprimento da encosta. É uma dimensional também. O C é um fator de prática de cultura, que varia de 0,001 a 1. Esse C, às vezes, eu vou usar um exemplo, a variável do C. O P é um fator de prática de cultura contra erosão, que varia de 0,3 a 1. Então, esses são os dados. Parece muito fácil, mas não é tão fácil assim. Às vezes, quando você vai aplicar na prática, você tem que pensar muito antes de colocar um desses valores. O mais complicado de tudo, que eu já comentei, é a erosividade. Erosividade é a letra R. Erosividade é muito complicado. Esse aqui é um trabalho feito pelo Oliveira, em 2012. Ele fez um trabalho muito bom. Ele nomeou uma erosividade no Brasil. Eu achei interessante que ele falou que a erosividade no Brasil varia de 1.672 a 22.452 milijoule por milímetro hectare por ano. E a média brasileira é 8.403, né? Mesma coisa, mesmas unidades. E ele também, esse Oliveira,
ele pegou um mapa de regiões climáticas de Köppen. O Köppen fez um mapa de regiões climáticas, é muito interessante, e esse mapa de Köppen, que ele coincide muito aproximadamente com o mapa anterior que está aqui, o mapa da erosividade. É uma coisa gozada, ele é muito semelhante. Até eu vou explicar isso aqui, ó. Então, Oliveira, ele verificou que há semelhança entre eles. Há uma semelhança. Nos climas áridos, BWH e semiáridos, são encontrados onde estão as precipitações menores que 800 milímetros. Então, é muito semelhante as coisas. É uma curiosidade. Esse aqui, o Oliveira também, que é muito famoso, ele mostrou em 2012 onde existe pesquisa no Brasil. Você vê que no sul existe mais pesquisa no Nordeste do que no Norte. Isso aqui é um exemplo de como calcular a erosividade anual, não é? Por exemplo, eu peguei uma cidade de Olinda, aqui em Pernambuco, na região norte. Aí eu pego aqui, eu peguei essa fórmula aqui, está aqui, ó. Aqui na fórmula do Oliveira. Eu tenho aqui, eu peguei Olinda, a primeira cidade, está aqui, aqui que eu peguei aquele dado. E aquele dado aqui, 57 mais 30,5 MFI. Esse MFI é PM ao quadrado dividido por P. E nós vamos ver como calcular isso aí, né? Esse aí é a média mensal do índice de erosão, em milijoule por milímetro, por hectare, por hora, por hectare, por ano. A somatória disso aqui que vai dar o R. Então tem um monte de truques isso aí, né? Isso aqui foi feita no E30, esse E30 que está aqui, ó, colocado do PFI, que é colocado tudo pelo Oliveira, né, que eu já falei. Tem a região centro-oeste, a norte, a região centro-oeste, continuação, região sudeste, região sul. E mais as equações também que eu coloquei de aí. Na verdade, essas equações são muito complexas. Você tem que perder muito tempo quando vai fazer um estudo, verificar naquele estado, ver se tem naquele dado uma equação específica. Vou dar um exemplo da aplicação de um reservatório. O meu objetivo eu quero saber qual a vida útil do reservatório do Cabo Sul. Cabo Sul é um reservatório que está em Guarulhos, né? Foi construído em 1905 e tem uma área de bacia de 24 km², ou seja, 2.400 hectares. O D50, que já foi medido no rio Cabo Sul de cima, é 0,40 milímetros. Então, esse esquema eu fiz para mostrar o seguinte: eu tenho aqui a bacia do Cabo Sul, onde eu vou aplicar o método Huxley, que eu estou ensinando. Esse método que é o melhor que tem para achar esse transporte desses sólidos, né? Mas quando você transporta, não é toda a carga que vai para o local. Uma parte, grande parte, fica detida na própria região. Ela muda de lugar, mas fica detida. Aí você tem que ter um valor que chama SDR, aí que passa. O que passa vai entrar no reservatório. O entra no reservatório também fica preso ali, fica preso, e vai passar uma partezinha só pequena que vai para fora. Então, o que me interessa é saber o que entra no reservatório e quanto tempo o reservatório vai ter de vida útil. Então, eu vou pegar aqui, para o estado de São Paulo, a fórmula 68,86 vezes MFI elevado a 0,85, né? Então, eu estou sempre salientando aqui que existem equações, centenas no Brasil. Você não pode usar a mesma equação. Vai fazer um estudo na Paraíba, no Amazonas, são equações diferentes. Então, tem que tomar cuidado. Esse I aqui tem as unidades aqui, esse R é a soma das zona I. Então, esse Fourier, ele que bolou isso aqui, né? Esse MFI é PM, ó, é a prestação média mensal. A média mensal. O P, a prestação média anual. Então, eu faço esse cálculo todinho aqui, eu achar o R. Então, estou salientando. Nesse cálculo aqui, eu tenho de janeiro, eu tenho a prestação mensal, eu tenho o R de cada mês. Aí eu somo tudo ele, eu tenho o total. Então, o R total, o fator de erosividade anual aqui de Guarulhos é 7.201. É um fator de erosividade
bastante normal aqui em toda a região aqui do estado de São Paulo. Agora eu vou aplicar, eu pego umas tabelas, eu adoto a erodibilidade K igual a 0,12. Eu vou citar aqui um professor da São Carlos, Dr. Righetto, em 1998, no livro dele, o fator de debilidade do solo K é a taxa de solo por unidade de erosividade de chuva para um local de referência. Você tem que, na verdade, tem que tomar muito cuidado na hora de adotar esse valor do K também. O K é mais fácil. A erodibilidade, né? Então, aqui, eu tenho um tipo de solo com baixa textura fina ou solo com muita argila, erodibilidade baixa. Eu adoto aqui, tem 0,05, tá? Eu adoto o valor do K. Mas vocês veem como é muito variável se adotar esses valores do K. Não é fácil, precisa ter um pouquinho de experiência também. O fator topográfico LS14 que vai dar. O LS é um fator topográfico, está aqui, ó. Ele combina os fatores, o comprimento da rampa em função da declividade. Então, eu tenho uma declividade, S, eu tenho um comprimento da rampa, geralmente menor que 180 metros, né? Uma declividade geralmente tem que ser menor que 35%, e eu calculo o LS. Aqui eu calculei de 14,35. O fator da prática da cultura. O fator da prática da cultura, eu escolhi aqui, lá no Cabo Sul, é em floresta, então o fator da prática é 0,005. Agora, o fator de prática contra erosão. Contra erosão, ali tem floresta também, é 1. O P igual a 1. Isso é fácil de resolver. Então, continuando aí. Então, eu tenho o R, erosividade 7.201, a erodibilidade, os fatores aqui, né? Eu botei 180 metros com a declividade de 15%, deu LS 6,35. Fator de prática de cultura que eu adotei aqui, fator de contra erosão P. Então, eu tenho todos esses dados aqui, eu tenho área de 24 mil hectares, né? Por ano vai dar unidades, milhares de milhões, 136 milhões, 128 mil quilos por ano. Mas, na verdade, a gente vai usar os dados mais aproximados, né? A perda de solo por ano aqui é 5,47. 5,47 é tonelada por hectare por ano. A gente usa muito esse número aqui, pequenininho aqui. 5,47 tonelada por ano. Por hectare. Agora vamos continuar. A água cai na floresta, os resíduos sólidos estão na floresta, caem e vão entrar na represa. Na empresa não é tudo que entra na represa. Uma parte fica presa na própria floresta lá. Então você tem que calcular o Sedimento Delivery Ratio, SDR. Eu vi umas pesquisas, eu já vi umas 10 formas de SDR. A melhor que eu achei foi a do Vanoni. O Vanoni é um grande especialista, eu tenho um livro dele também, os 2 livros dele. É um especialista muito bom. Eu vi um estudo que foi feito na Turquia, com medições, onde eles acharam que o melhor que dava mais certo era o Vanoni. Então, eu uso o Vanoni. Então, é 0,4724 dividido por A. A área aqui em quilômetros quadrados, né? Então, você faz... Eu vou calcular a parte que sai. A barra do Cabo Sul. Se eu tenho aqui 24 quilômetros quadrados, dá 0,32. Significa o seguinte, que eu vou multiplicar, que vai sair 32% daqueles resíduos sólidos vão passar. 68% vai ficar retido na bacia. Esse é o sentido como calcular o SDR do Vanoni. Uma outra informação aqui só para mostrar o específico, de modo geral, a gente calcula 1.600 mais o logaritmo do D50. O D50 eu já tenho aqui em 0,40, 1.599, 1.600 kg por metro cúbico, 1,6 tonelada por metro cúbico. Eu vou mostrar essa formulazinha aqui. RUSE mais o SDR, né? Então, o RUSE é a equação revisada da perda dos solos, que é a mais usada no mundo. Então, eu consegui aqui para o Cabo Sul de Guarulhos 5,47 toneladas por hectare por ano. Desses 24 mil hectares, eu tenho
13.128 toneladas por ano. Mas se eu divido por 1,6, me dá 8.205 metros cúbicos por ano. O SDR é 0,32 do Vanoni. Então, esse é 8.205 vezes 0,32, o que passa, que vai entrar na represa, é somente 2.626 metros cúbicos por ano de sólidos que vai entrar na represa. É só isso que vai entrar na represa, 2.623. Isso aqui, o Vanoni, ele confia tanto no Roosevelt que ele fez essas pesquisas dizendo que o Roosevelt funciona. É muito interessante. O Vanoni provou isso que funciona, é muito bom. Eu não vou quebrar a cabeça com aquilo lá. Agora, existe uma curva, uma maneira de verificar que são duas coisas. O Bruni e esse trap eficiência. Você tem um reservatório. Na verdade, o método de Bruni, que eu vou mostrar para frente aqui, ó. Esse método Bruni da vida útil do reservatório, grandes reservatórios. O pessoal observou que para pequenos reservatórios, até 36 km², que nem está aqui, esse Brown não funciona muito bem o método de Bruni. Então, esse Heinemann, e fizeram esses estudos, né? O Brown, tal, tem um estudo de Brown e de Heinemann, esses estudos aqui que você consegue calcular quanto vai ficar o trap, quanto vai ficar no reservatório, né? Eu tenho aqui o volume do reservatório e o W é o quanto entra de aqueles sólidos em metro cúbico. Essa trap eficiência aqui, eu calculei aqui, eu adotei o D variável entre 0,046 e 1, adotei o D 0,1, é adotado normalmente, e eu calculo a trap eficiência. Então, a trap eficiência, eu calculei o D 0,1, o volume do Cabo Sul é 1.776.000 metros cúbicos, e 24 é o quilômetro quadrado que está aqui. Então, eu calculei aqui, deu 0,94. Então, se está entrando um volume, eu multiplico esse volume por 0,94, o volume que vai ficar dentro é só 2.468. Um pouquinho vai passar pelo ladrão, vai sair para fora do reservatório. Olha que interessante. Você tem o SDR, que mostra que fica uma parte presa, uns 68%. Esse trap eficiente do reservatório fica 94% peso lá, e sai somente uns 6%. Para ver como é que funciona. Esse aqui é o método de Bruni. Não, antes do método de Bruni, eu vou terminar isso aqui. Então, se eu tenho o meu reservatório, que tem 1.776.000 metros cúbicos, e entra por ano 2.468 que deposita, que vai acabar com o meu reservatório, para ele ficar totalmente cheio vai demorar 720 anos. 720 anos já passou, feito em 1905, já estamos em 2021 e não aconteceu nada. Só para ver como é que funciona isso aí. Esse aqui é o método de Bruni, só para mostrar que ele é muito usado. Eu uso o método de Bruni acima de 36 km² de área. Tem muitos que usam, nem conhecem o outro método de Heinemann, o método de Bruni. E funciona a mesma coisa, né? Porque a diferença é muito pouco, né? Eu pego a prestação média anual, 1.480 milímetros de Guarulhos, eu pego a média de Hanover, 580 milímetros, então eu calculo o Hanover, 580 milímetros vezes a área, 2.400 hectares, eu calculo quanto deu o Hanover, então eu tenho o C, é o volume, o I, o anual de Hanover. Então eu divido C por I, achei 0,1276. Aí eu entro na figura aqui, 0,1276, eu acho aqui o valor aqui. Eu tenho três curvas, né? Tem uma curva média, geralmente eu uso a curva média. Mas se você tem mais dados, você pode usar uma curva ou outra, né? Depende da informação que você tem. A curva superior é quando tem muita areia. A curva inferior é entre silt e argila. A curva média é com silt, argila e areia. Eu procuro sempre a curva média.
Eu só quero mostrar que a curva de Bruni funciona a mesma coisa que a outra curva de Heinemann, lá do Brown. Não há diferença. Mas só para mostrar que dá para saber. Uma outra informação, eu peguei o Matthew Ruse, eu vi um estudo feito lá em Brasília, o Dr. Henrique Marinho Leite Chaves, ele é da Universidade de Viçosa, ele fez um estudo muito bom, e ele achou a elusividade, o coeficiente de variação, é 0,118, o C 0,24, o P 0, o K 0,542, a perda de solo 64. Então ele achou que a perda de solos do Russell tem 64% de variação, de incertezas. O coeficiente de variação é 0,64. É bastante, você não tem certeza das coisas, tem muitas incertezas. Então, esse estudo que foi feito em Brasília mostrou muito bem essas incertezas. Então, eu estou fixando bem, e nós temos o coeficiente de variação, né? O coeficiente de variação é 64%. Então, há uma variação disso. Esse Dr. Henrique Marinho fez um estudo lá, ele conferiu isso aí, e com a tolerância, ele verificou o coeficiente de variação de 64%. É interessante que ele calculou isso aí, 64%. Eu já fiz um texto sobre isso, mas esse aí foi o Roberto Marinho de Viçosa que fez. Então, agora eu fui mais adiante um pouquinho. Eu peguei as coisas do Marinho lá, 64% de coeficiente de variação. Eu peguei o SDR lá do Vanoni, eu estimo, eu não tenho um dado correto disso, mas eu estimo em 0,30. Eu fazendo a soma das variâncias, variância ao quadrado dela, soma e raiz quadrada, 0,70. Achei o CV 0,70. Então, até chegar no reservatório, o coeficiente de variação é 0,7. Só para ter uma ideia de como funciona isso. Eu estou falando do Marinho, da tolerância que ele fez, foi um estudo muito, muito bonito. Agora eu quero mostrar outras coisas que eu já usei com o Matthew Ruse. Eu vi um estudo na Paraíba, lá no semiárido. Esse estudo, o objetivo foi ver o custo anual de manutenção. Eu tenho uma área lá no sertão do semiárido, né? 170 hectares, 1,7 km². O custo estimado das obras de drenagem foi 1,2 milhões de dólares. É um empreendimento industrial. E a minha ideia é verificar o custo da manutenção nos 2 primeiros anos e a partir do 3º ano. Eu vou concluir que nos 2 primeiros anos o custo da manutenção é de 7% ao ano. E depois disso é 3% ao ano. Esse aqui foi um estudo muito interessante. Só para uma informação, quando você faz uma obra industrial e depois começa a plantar, se você plantar 20% de vegetação rasteira, ela tende a evitar a erosão de 20% a 50%. Então, plantar a vegetação é muito importante para evitar a erosão. Então, eu vou pegar aqui uma equação de Bertone e Lombardi, da Paraíba, né, 67 e tal. Eu vou fazer aqueles mesmos cálculos que eu já fiz aqui para Guarulhos, né? Eu estou repetindo as mesmas coisas. Eu estou fazendo os mesmos cálculos aqui. Eu tenho aqui o R total, né? 6.007. Então, o R que eu achei, 2007. O fator de durabilidade, 0,127. O L, que eu admiti, 35 metros, né? Tem declividade de 3,5%, não é muita declividade. Achei o fator LS. E uma coisa que eu achei importante aqui foi o fator C. O fator C, eu vi vários estudos feitos na Paraíba, e se tem uma região que foi feita terraplanagem e tudo, e quando dá uma chuva vai levar a terra, eles usam esse valor aqui. Fatores que fizeram várias pesquisas em vários lugares da Paraíba. 0,072. Eu usei esse valor aqui. Esse 0,072 que está aqui, ó. Aí eu achei 14 metros cúbicos por hectare.
Então, nos 8 primeiros anos, foi retirado para o caminhão, de cada caminhão tem 12 metros cúbicos, transportado a 20 km de distância, foram feitas 398 viagens, ao custo de $15 por metro cúbico. 398 vezes 12 metros cúbicos por viagem é 4.766 metros cúbicos. O interessante, eu calculei esse 4.766 metros cúbicos e deu semelhante ao que foi calculado pelo Rusli. O Rusli deu o mesmo valor, né? Eu tenho 170 hectares aqui, vezes 14 metros cúbicos por hectare, que eu calculei com o Rusli, durante 2 anos deu 4.760 e 4.776. Muito, muito interessante isso aqui. E nos 2 primeiros anos, no terceiro ano, já está estabilizado, eu adotei outro valor do C, um C estabilizado, de uma pastagem. C igual a 0,01, aí já caiu para 2. Então, eu tinha 14 toneladas por hectare, passou para 2 toneladas por hectare, caiu bastante. Essa é a diferença. Então, por isso que eu concluí que nos 2 primeiros anos, manutenção é 7%. E depois disso é 3%. Agora, esse 7%, ou 2%, inclui não só a retirada desses sedimentos, mas também as canaletas, entendeu? Todas aquelas coisas que vão quebrando, né? Esses materiais aos poucos vão quebrando, uma tubulação, outra vai quebrando. Então isso acontece bastante. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Meu nome é Plínio Tomás, como já falei. Eu tenho um site com 49 livros digitais gratuitos. E eu tenho o meu e-mail, pliniotomás@gmail.com. Quem quiser escrever para mim, às ordens. Um abraço, muito obrigado.